Por que Deus permite os sofrimentos e os problemas da vida? Como Deus pode usar os problemas da vida? Tiago, no capítulo de número 1, verso de número 12, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, ele receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Bom, eu não quero, melhor dizendo, oferecer respostas prontas, receitas, ou então dar explicações naquilo que a Bíblia não explica, né? Não é esse o objetivo desse vídeo aqui. Se a Bíblia ela se silencia ante algumas perguntas, como por exemplo, por que o justo sofre, qual a origem do mal, não é eu quem vai responder, né? Mas eu quero aqui pensar com você, eu quero tentar apontar caminhos que ajudem a você a lidar com seus problemas e, quem sabe, dar sentido a um problema pessoal que você está passando, ok? Então, inicialmente, eu devo dizer que os problemas que você enfrenta ou vai derrotar você ou vai desenvolver você, dependendo de como você responder a eles. Infelizmente, muitas pessoas elas não conseguem ver como Deus ele quer usar os problemas em suas vidas, né? Elas às vezes reagem de maneira insensata ou então muito ressentida diante dos seus problemas, ao invés de parar e analisar que benefício eles podem trazer. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, às vezes dentro dos problemas estão os propósitos de Deus, dentro das adversidades estão as promessas de Deus, né? E eu não consigo enxergar porque os meus olhos eles estão focados no momento, sabe, na dificuldade, na luta. E quando eu olho para aquilo que eu vivo, eu não creio naquilo que Deus prometeu. Muitas vezes dentro dos problemas estão os propósitos de Deus. Só que na verdade, o momento que eu estou vivendo, Deus ele está trabalhando em mim para que a promessa que Ele fez se cumpra na minha vida, percebe? Então muitas vezes Deus ele permite as dificuldades para que as promessas dele se cumpram sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, para que elas se materializem. Pois como que eu vou conhecer o Deus que exalta se eu não for humilhado? Como eu vou conhecer o Deus que abre portas se eu não tiver porta fechada na minha vida? Como eu vou conhecer o Deus que cura se eu não ficar doente? Como que eu vou conhecer o Deus que levanta, né, se eu não cair no chão? Como é que eu vou conhecer o Deus de milagre se não tiver algo impossível na minha vida? Então eu estou dizendo que este problema ele pode sim fazer parte do processo, né? Para que aquilo que Ele prometeu se cumpra na minha casa, na minha vida, na nossa vida, na tua vida. Problemas muitas vezes nos motivam à mudança. É o que diz Provérbios. Provérbios diz que os vergões das feridas, elas purificam do mal e os açoites purificam o mais íntimo do corpo. Então, às vezes é preciso uma situação dolorosa para mudarmos os nossos caminhos. Só que você precisa mudar a sua ótica de como você enxerga as coisas para você entender isso que eu estou lhe dizendo. Deus ele não permite o sofrimento, né, o problema, porque Ele quer o teu mal. Não é isso, né? Na verdade, Deus muitas vezes ele permite o problema porque Ele quer que a gente cresça, né? Até porque ninguém amadurece sorrindo. Os problemas eles podem gerar maturidade espiritual em nós, podem gerar sensibilidade humana, não é? Podem gerar empatia, resiliência, né? Aperfeiçoar o amor, né? Você não cresce em dias de festas, são as adversidades que te ensinam, né? Que te projetam, que geram maturidade e crescimento espiritual para a tua vida. Eu não quero dizer com isso que Deus envia uma tragédia, um sofrimento atroz, inumano, para fazer de nós pessoas melhores. Não é isso, até porque Deus não é um sádico. O que eu estou dizendo é que realmente o sofrimento ele tem sim o poder de nos aperfeiçoar, o sofrimento faz a gente crescer. A Bíblia Sagrada, ela diz que o sofrimento produz, né? Ela diz que aquele ramo que dá fruto, Deus pode podar para produzir mais fruto ainda. O sofrimento tem essa capacidade de fazer dissolver os supérfluos da nossa vida, né? Quando a gente sofre, a gente presta mais atenção em coisas essenciais, né? E os essenciais, inclusive, que fora do tempo do sofrimento, nós temos a tendência de negligenciar. E aí a gente passa pelo sofrimento e nós damos mais atenção aos essenciais e menos atenção àquilo que é supérfluo. O sofrimento tem essa capacidade purificadora de nos aperfeiçoar. Então, quando Deus Ele falar que Ele vai te exaltar, significa que se você não está passando por uma situação de humilhação, você poderá ser humilhado.
Quando Deus ele te falar que a porta vai se abrir, você deve ter em mente que ou as portas estão fechadas para você, ou então que você considere que talvez você precisa se preparar porque elas se fecharão. Quando Deus ele te falar que você vai crescer, se prepare, pois você poderá ficar assim pequenininho antes. Se Deus diz para você que você vai ter um grande ministério, que você vai ter um grande casamento, você vai ser muito feliz, se prepare, porque talvez é um prenúncio de que você poderá passar num deserto ou numa crise que você nunca viveu. E Ele permite o problema porque Ele sabe que muitas vezes a única maneira de você valorizar o que Ele está fazendo, por você, as suas promessas, enfim, de você crescer, é com o deserto. No contexto desse texto que eu li aqui no início, ele está escrito assim, Tiago, no capítulo, ainda nesse primeiro capítulo 1 aqui, tá? De Tiago, observe comigo o verso de número 2 e o verso número 3. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, Observe aí então, meu lindo, que não dá para entender exatamente como funciona a mente de Deus, Por isso que a lógica de Deus é diferente da lógica do homem. Você quer ver uma coisa? Maior para Deus não é quem cresce, é quem desce. Feliz para Deus não é necessariamente quem está sorrindo, Mas pode ser quem está chorando. Grande para Deus não é quem se exalta, é quem se humilha. A percepção de Deus é diferente da percepção do homem, da perspectiva do homem. Então Deus, Ele pode permitir as dificuldades para que a promessa dele se cumpra sobre a minha casa, sobre a minha vida, Uma outra coisa, Deus ele pode usar os problemas para proteger você. Um problema ele pode ser uma bênção disfarçada que te impede de ser prejudicado por algo muito mais sério no futuro. Eu soube de uma pessoa que ela foi demitida porque ela recusou a fazer algo assim antiético para o seu patrão, O patrão pediu para que ela fizesse, ela foi demitida por isso. O seu desemprego, era um problema, mas a salvou de ser condenada e enviada para a prisão 1 ano mais tarde, quando as ações da administração daquela empresa foram finalmente descobertas. José, em Gênesis 50, ele disse aos seus irmãos que eles estavam intentando mal contra ele, mas que Deus tornou esse mal em bem, para que eles pudessem conferir naqueles dias que o propósito era a conservação da vida, de um grande povo. Então, às vezes, Deus permite um sofrimento para a gente, mas no fundo, Ele está nos abençoando. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as coisas que nós às vezes achamos ruins, podem na verdade serem boas. Tem coisas ruins que nos aconteceram e que nós acreditamos que elas eram ruins naquele momento, Mas com o passar do tempo, a gente até agradece que aquilo aconteceu, não é verdade? É como aquela história de um rapaz que fez aniversário e os fazendeiros se reuniram para a festa, E um fazendeiro, compadre lá do rapaz, ele deu um cavalo de presente para o menino e todos olharam, e falaram, puxa, que coisa boa, seu filho ganhou um cavalo de presente. E o pai falou, não sei, o tempo dirá se foi bom ou se foi ruim. E aí o menino foi andar de cavalo, caiu, se arrebentou todo, ficou pendurado lá com a perna para o alto, engessada durante uns 6 meses. E eles disseram, olha que coisa triste, seu filho caiu do cavalo, agora está todo machucado. E o pai falou, eu não sei, o tempo dirá se foi bom ou se foi ruim. Aí estourou uma guerra naquela região e todos os filhos dos fazendeiros foram para a guerra, menos o rapaz que estava com o pé engessado. E eles então disseram, mas que coisa boa, O seu filho não foi para a guerra. Não sei, o tempo dirá se foi bom ou se foi ruim. Então a gente não sabe direito as coisas que acontecem na nossa vida, na vida da gente. Tem muita coisa que acontece na vida da gente que a gente olha para trás e se lembra que enquanto elas estavam acontecendo, nós estávamos lamentando, murmurando, reclamando de Deus, Mas com o passar do tempo, nós até agradecemos que tivessem acontecido essas coisas. Então, é verdade que algumas coisas ruins, elas são aparentemente ruins, E digo mais ainda a você, Deus ele pode usar os problemas para aperfeiçoar você. Problemas, quando respondidos corretamente, eles são construtores de caráter, Deus está mais interessado em seu caráter do que no seu conforto, porque o seu relacionamento com Deus e o seu caráter são as duas coisas que você vai levar com você para a eternidade.
Romanos 5 diz: gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Um texto famoso. Então veja, toda dor que sentimos, ela tem o poder de nos aperfeiçoar e de nos capacitar ainda mais para caminharmos juntos com alguém que está sofrendo. Porque a mesma consolação com que somos consolados vai consolar aqueles que ainda sofrem. Se o sofrimento é uma realidade, nós vamos extrair dele então o que de melhor nós pudermos extrair acerca do Pai de amor. E então nós podemos ser bênção na vida daqueles que ainda hoje estão chorando e sofrendo. Né? Porque se há gente boa, de fato, alguma coisa que dá sentido à nossa vida é você poder tomar alguém no ombro e dizer: eu sei o que você está sentindo, eu já passei por isso. Jesus fez isso por nós. Quando falamos em aperfeiçoar, ser melhor, isso significa refletir a glória do Pai. E no final das contas, nós vamos entender que tudo aquilo que sofremos, de alguma forma, nos torna um pouco mais semelhantes a Jesus. Porque Ele sim deu a sua própria vida por nós sem merecer esse sofrimento. Se houve alguém que sofreu sendo verdadeiramente bom, esse alguém foi Jesus e Ele sofreu por amar. Muitas vezes nós não entendemos porque Deus nos permite o sofrimento, né? Hoje eu não dou mais aula de violão, mas quando uma pessoa me procurava para ensinar violão, eu sabia que ela iria sofrer muito, que ela seria necessário que o pulso, né, doesse, né, que a ponta dos dedos doa também, que ela repita várias vezes aquele exercício. É um sofrimento que parece interminável. Mas quando você vê um grande pianista, um grande violonista, você sabe que ele só é grande porque ele pôde transcender as dificuldades, transcender o sofrimento e passar por tudo isso. Sabe, quando meu pai ele ficou doente, ele foi acometido por um câncer no rim, nos últimos meses ele passou por um sofrimento físico muito intenso, sabe? E ele era um homem extremamente bom, piedoso, temente a Deus, um homem de oração. Aos nossos olhos, nós não conseguíamos compreender o porquê daquele sofrimento dele. Mas aqui cabe duas considerações. A primeira é que existem pessoas boas. Será que existem pessoas boas mesmo? Não há bondade absoluta, conforme Paulo nos ensina. Por isso que Jesus morreu na cruz. E a segunda observação, eu me lembro que um dia eu orei no corredor do hospital e eu disse: Deus, como pode? Ele é teu servo, ele é um pregador da tua palavra, ele é pastor, ele vive para o Senhor e é exatamente o meu pai que está passando por isso. Eu me lembro, gente, como se fosse hoje, Deus falou no meu coração de forma clara: você acha que eu amo teu pai mais do que o pai de qualquer outro ser humano? Você acha mesmo que o teu pai é mais importante para mim do que os outros pais que estão no leito aí? Como quem diz assim: olha, você acredita que o meu amor é igual ao teu? Você acredita que o meu amor tem limites, que depende de relações consanguíneas? Como quem diz assim: olha, você está vendo como você é um egoísta? Você não quer o mal para o teu pai, mas você está dizendo: no pai do outro pode. E aí eu caí de joelhos, pedi perdão a Deus por causa do meu egoísmo, né? Porque quando a gente diz assim: olha, por que eu? Você está dizendo: por que não ele? Né? Porque se fosse nele, a dor que você está sentindo aí agora, de repente não seria dor alguma. E por quê? Porque quem sabe nós já não temos mais solidariedade, empatia no coração. Às vezes nós vivemos num mundo que seja exclusivamente nosso, num mundo que não cabe mais ninguém, a não ser alguém que enriqueça esse mundo que seja nosso. Então meu pai passou por essa situação, mas nesse processo eu pude ver a glória de Deus manifestada nas pessoas ao redor dele. Eu vi meu pai sendo usado por Deus com tanta ousadia, como eu nunca vi em toda a vida dele. Pessoas que iam visitá-lo achando que iam encontrar no leito um moribundo, chegavam lá, elas tinham a sua fé e esperança renovadas, eram abençoadas por uma palavra, elas saíam de lá edificadas. Houve um episódio, inclusive, que meu pai pediu para chamar o dono da padaria da esquina, né, onde ele morava, que não era crente, para ir até ele visitá-lo. Nós achávamos que ele estava assim, que ele havia pirado, mas ele dizia assim: olha, ele vai vir, né? Deus quer falar com ele. E quando o homem recebeu o convite de ir até a nossa casa, né, ele foi até a casa do meu pai e meu pai pregou para ele, aquele homem aceitou a Jesus, né? Eu nunca havia visto tanta ousadia, sabe, intimidade com o Senhor na vida dele como naqueles dias.
Então, se o meu pai ele não tivesse de repente passado por isso, talvez hoje eu seria uma pessoa diferente, sabe, do que eu sou hoje. Eu não estou dizendo com isso, gente, pelo amor de Deus, não me entenda mal, eu não estou dizendo que Deus matou meu pai para me transformar numa pessoa melhor, não é isso, né? Mas que eu pude aprender a melhorar em alguma coisa com essa situação, né? O que eu quero dizer é que o sofrimento que parece interminável, ele termina. E ele pode fazer com que você se torne uma pessoa melhor, né? Se todo aquele sofrimento que eu passei com meu pai não tivesse existido, talvez eu fosse uma pessoa diferente da pessoa que eu sou hoje, né? E a mesma coisa se aplica a você também. E eu vou lhe dizer mais ainda, meu lindão. Você deveria ficar mais preocupado com as suas vitórias do que com os seus problemas, sabia? Porque as vitórias, elas nos colocam em uma zona de conforto, sabe? Parece que eu não preciso de Deus, parece que está tudo muito bom, né? A saúde está legal, os filhos estão bem, eu não preciso procurar Deus. Agora já as derrotas não. Elas nos impulsionam para perto de Deus, né? A porta fechada, a enfermidade, a crise, essas coisas nos levam para dentro do propósito. Então Deus, ele pode estar preparando o teu coração para receber as vitórias, porque bênção fora do tempo não é bênção, é maldição. Desde o momento em que você se engravidou da bênção, até o dia dela nascer, de você testemunhar isso, há um processo. E se a pessoa atropelar esse processo, a bênção, a criança, ela nasce prematura, ou então é abortada, né? Quem teve filho prematuro sabe o que eu estou dizendo. Filho que nasceu de 6 meses, 7 meses, o risco de vida é muito grande. A criança nasce raquítica, né? Ela fica numa incubadora, tem que ter todo um cuidado, ela é muito suscetível, né, à doença. Por quê? Porque ela nasceu precocemente, ela nasceu fora do tempo. Então, bênção precoce é a mesma coisa. A bênção antecipada, ela vira problema. Isso é bíblico. O provérbio nos diz que a conquista antecipada de uma herança, ela não terá um final abençoado. Você já viu um cristão ficar rico e a riqueza dele, ao invés de ser bênção, se transformar numa maldição na vida dele? Pois é, porque junto com a sua riqueza vem orgulho, vem a vaidade, vem a arrogância, né? Ele se perdeu com o dinheiro. E sabe por que isso aconteceu? Foi uma bênção antecipada. Ele não estava preparado para receber aquela bênção, o coração dele não estava preparado. Então Deus pode estar preparando o terreno para você receber a bênção. Por isso que os problemas eles podem estar gerando raízes em você. Deus pode estar te amadurecendo, estar colocando raízes em você, porque árvore sem raiz não suporta vento. Por isso que tem árvores por aí que pregam, que lideram, árvores que estão aí rodando nas igrejas, mas com o primeiro vento quebra, se desfaz, termina, porque não tem raiz. São as dificuldades que estão gerando raízes em você, né? Te amadurecendo, te ensinando. Deus está amadurecendo você para as bênçãos que estão para chegar. Na verdade, ouça isso, Deus não está preparando vitória para você. Pô, que é isso, pastor? Eu assisti o seu vídeo aqui até agora, eu acredito que Deus tem uma grande vitória para mim e, poxa, eu não estou entendendo. Você precisa entender uma coisa, meu irmão, que tudo que Deus tem preparado para você já está preparado, já está pronto. Você acha mesmo que Deus demoraria tanto tempo assim para preparar a sua bênção? Em Efésios 1:3 diz que Deus já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ah, ué, pastor, então não estou entendendo. Se está tudo preparado, por que eu não recebo a minha bênção agora? É aí que está. Esse é o ponto principal que eu quero que você perceba nesse vídeo. Deus não está preparando uma bênção para você. Deus está preparando você para receber a bênção dele. Amém? Não é a vitória que Deus prepara o coração para receber a vitória. Deus está preparando você para receber a bênção. Como? Te ensinando, te amadurecendo, te ressensibilizando, quem sabe? Para que você entenda que Deus tem um propósito com todas as coisas que Ele faz. Então eleve os seus olhos para o monte, sabe? Pois de lá virá o seu socorro. De Deus vem o nosso socorro, de Deus não vem o mal, de Deus só vem o bem. Deus tem boas intenções, né? E um coração bom para com todos nós. Deus ele quer abençoar, Deus não quer nos amaldiçoar. Deus está a nosso favor, Ele não está contra nós. Mas é justamente pelo fato de Deus poder estar te preparando para receber a bênção que aos seus olhos você tem a sensação de que as promessas que Ele fez às vezes são absurdas. Porque quando Deus me chama, Ele não me chama mediante aquilo que eu sou hoje, sabe? Mas mediante aquilo que eu posso ser amanhã.
Porque o que eu não sou hoje, o deserto me prepara para o amanhã. Este é o ponto. Deus está trabalhando em sua vida sim, meu querido. Mesmo quando você não reconheça, você não veja ou você não perceba. Mas é muito mais fácil e proveitoso quando você coopera com Ele. Deus te abençoe.